Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Olá, saudações ouvintes da Rádio Voz de Aruanda. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Despertar da Magia, comigo, o bruxo e Magno Constantino. Estou um pouco nervoso, todos os programas, gente, por incrível que pareça, eu sempre começo nervoso, trêmulo, gelado, mas é porque ao vivo, vocês já viram, né, como que funciona. Por ser ao vivo, te dá a oportunidade de participar comigo aqui, enviando as suas dúvidas através do MSN do programa, que é o Despertar da Magia, @live.com, despertardamagia@live.com, e também pelo Facebook. Só pesquisar lá no Facebook Despertar da Magia que você encontra a nossa fanpage e também o nosso perfil. Você pode mandar suas dúvidas tanto pelo Facebook como o Skype ou o MSN, que agora é tudo uma coisa só. Sejam bem-vindos. Estava morrendo de saudade de estar fazendo o programa ao vivo, eu tenho que confessar. Esse clima de nervosismo, de tudo, é bem gostoso, é adrenalina que sobe para a cabeça, é muito bom. Bom, o tema de hoje é um tema muito legal e lembrando que hoje a gente está começando o nosso curso sistemático e contínuo de bruxaria online, tá? Então vocês vão poder, através desse espaço que a Rádio Voz de Aruanda cedeu para o blog Wicca Brasil, eu vou estar lecionando para vocês um curso de bruxaria. Todas as sextas-feiras eu vou estar trazendo um tema novo, uma novidade, mas é contínuo, tá? Então eu acredito que até o final do ano a gente já vai estar em conteúdos avançados. Então, para você não ficar perdido, é tudo gravado e fica disponível no YouTube para você poder ouvir quantas vezes você quiser, tá certo? Bom, antes que eu me esqueça, no programa passado, eu tive vários problemas técnicos aqui, e o Delânio Oliveira tinha pedido para eu mandar beijo, abraço, um alô para ele, e eu não consegui ver no programa passado. Então, corrigindo esse erro técnico aí, forte abraço para você, Delânio. Muito obrigado, tá, pela audiência. Ele diz aqui: parabéns pelo seu programa, é muito interessante. Mande um alô para mim, se puder. Estou aqui escutando a Rádio Voz de Aruanda. Maravilha, muito obrigado pela audiência, tá, querido? Continua aí mesmo, manda suas dúvidas, suas sugestões para a gente estar melhorando o programa cada dia mais. Bom, então, como eu estava dizendo, o tema de hoje é um tema para iniciantes, tá? Para quem quer iniciar no caminho da bruxaria, seja qual for a tradição que você vai seguir, seja qual for a denominação dentro da bruxaria que você vai professar. A bruxaria, ela se ramifica, tá? Como as outras religiões, como o cristianismo se ramifica para católicos, protestantes, testemunhas de Jeová. Na bruxaria também a gente tem algumas ramificações que a gente chama de tradições. Então a gente tem a Wicca, que se divide em várias outras tradições, e a gente tem a Satro, a gente tem o neopaganismo, que só recebe esse nome mesmo, e não uma prática exclusiva, e por aí vai. Eu não vou me ater a nenhuma delas, tá? Embora eu sou líder do Coven, da Ordem de Salomão, eu poderia estar muito bem falando aqui sobre a Ordem de Salomão, sobre o meu trabalho, mas eu não vou me ater a isso. O curso, então, esse curso contínuo aqui que vai acontecer no Despertar da Magia, é um curso genérico, que vai servir para qualquer um, de qualquer corrente filosófica ou de pensamento ou de prática religiosa dentro da bruxaria. Então o curso ele vai ser todo voltado para futuros magos e futuros bruxos, ok?
E a gente vai ter também rituais de iniciação. Acredito que esses rituais vão acontecer em São Paulo, na sede da Rádio Voz de Aruanda. A gente já tem um tempo que a gente está pensando aí nessa ideia de poder estar fazendo esse encontro, reunir todo mundo lá. Mas de qualquer maneira, eu já tenho a pauta de um programa especial onde eu vou falar sobre autoiniciação. Porque dentro da bruxaria é possível você se auto-iniciar, você se autodedicar aos deuses, sem não havendo a necessidade direta de alguém estar fazendo isso para você, né? Alguém está te apresentando. O interessante e o engraçado, o curioso disso tudo é que as pessoas preferem sim ser iniciadas por outras, e aí também eu vou falar que isso é interessante porque você recebe um pouco da carga espiritual, da bagagem espiritual que aquela pessoa já adquiriu. Isso é bom também. Mas a gente faz o que pode com o que a gente tem, né? Se está nos seus caminhos, que você tem que seguir, que você será um grande sacerdote, então você tem que começar de agora, e aí, meu filho, vamos arregaçar as manguinhas e vamos trabalhar. Não é assim? Bom, então, o tema de hoje é os primeiros passos para começar dentro da bruxaria, seja qual corrente for, como eu já disse, tá? Então vocês podem ficar tranquilos. Então são os primeiros passos de todo bruxo e estudante de magia. Quais são esses primeiros passos? E também eu vou estar respondendo algumas perguntas que sempre estão me mandando por e-mail, por Facebook. Eu vou estar tentando responder, sanar essas dúvidas aqui hoje no programa. Bom, para falar dos primeiros passos, para você se tornar um bruxo, um mago e etc., é importante que eu diga para vocês sobre as 13 metas de uma bruxa. Porque aí, você sabendo o que é ser um bruxo, o que é ser um mago, fica fácil de você entender e se encontrar, para você saber se realmente é esse o seu caminho, tá? Dentro da bruxaria, a gente respeita todas as correntes religiosas e de pensamento, tá? Não há antagonismo com outras religiões. Tem gente que tem mania de colocar algumas religiões como sendo opostas ou contrárias à bruxaria. Eu não vejo dessa maneira, e no decorrer do programa de hoje eu vou dar minha opinião sobre esse assunto. Mas, atendo ao tema, as 13 metas da bruxaria se baseiam em 13 princípios, como se fossem mandamentos, tá? Mas não entenda dessa maneira, porque dentro da bruxaria, digamos que a gente não tem um código de conduta explícito e obrigatório, não. A gente tem somente um conselho básico, que é: faça o que quiser desde que não faças o mal, e tudo que você fizer volta para você com poder 3 vezes triplicado. Então o que acontece? É o famoso ditado, né? Aqui se faz, aqui se paga, e aquilo que você planta, você colhe. Então, essas 13 metas é só para ajudar você a se encontrar enquanto pessoa, enquanto um ser que busca a espiritualidade, ok? A primeira delas é: conheça a si mesmo. Essa é a primeira meta das 13 metas de uma bruxa. Então, eu pergunto, você se conhece? Essa é uma pergunta corriqueira e que todo mundo fica... por mais simples que seja e por mais comum que seja essa pergunta, principalmente em entrevistas de emprego, é uma pergunta que as pessoas meio que engasgam na hora de responder, pensa. É a mesma coisa de perguntar qual é o seu maior defeito. Você vai procurar o mais bonitinho, né? Para poder falar, para não poder causar uma má impressão. Então, esse princípio... Essa primeira meta, que diz conheça a si mesmo, ela pede para você se conhecer em todos os aspectos. Você se conhecer enquanto ser humano, enquanto um espírito que está aqui a fim de expurgar, né, os seus erros, as suas falhas, de queimar o seu karma. Então, quando a pergunta entoa, você se conhece? Eu estou dizendo, eu estou perguntando, eu estou questionando em todos os sentidos, tá? Eu estou questionando no sentido físico, no sentido espiritual e também nos papéis que você assume no cotidiano. Você se conhece enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto irmã? E ainda vou mais além. Se conhecer não é só saber assim, eu gosto disso ou eu não gosto daquilo, mas é também
entender quais são suas limitações, aquilo que te prende, quais são os seus medos, qual é o seu maior medo, você tem medo de quê? E também você conhecer o lado negro. Todo mundo tem um lado negro, gente. Isso, inclusive, é algo comprovado pela psicologia, né? Que todo mundo tem o ego e tem o superego e o id. Então, seria 3 classificações aí da personalidade, né? Seria 3 formas de personalidade. O ego vai dizer sempre o eu, eu quero isso porque vai ser bom para mim, não se importando com os outros. O superego, ele é o id, acredito que seja o lado negativo de todo mundo, né? Então, assim, o que eu quero que vocês tracem como meta, que vocês parem e observem, façam uma autorreflexão, porque essas 13 metas aqui só dependem de você. Você não precisa de sair daí falando para todo mundo, postar no Facebook, eu tô na 3ª meta, ou na 4ª, enfim, estou conseguindo, enfim, não. Isso daqui é para você se encontrar quanto pessoa e entender se realmente a bruxaria faz parte do seu caminho espiritual. Acredita-se que a gente fica 7 encarnações ligados aos mesmos padrões de crença. E provavelmente, se hoje você está aqui me ouvindo o Despertar da Magia, ou até mesmo a Voz de Aruanda, alguma ligação com essas forças, com essas egrégoras, com esse panteão, com esse mundo todo, você já teve em outras vidas. Né? Então, qual é o seu objetivo nessa vida? Resgatar, dar continuidade à sua missão. Dentro da bruxaria a gente tem esse princípio de que a reencarnação ela não existe só para penalizar o ser humano e mostrar para ele os erros, as falhas dele, mas ela existe para mostrar principalmente que você tem que dar continuidade ao seu trabalho. Você começou um trabalho e provavelmente você não terminou, por isso, então me perdi, fui olhar uma coisa aqui e me perdi. Por isso das reencarnações. É um plano divino, né, que visa o aprimoramento pessoal e espiritual e moral das pessoas, dos seres humanos, dos espíritos no geral. Então, aí fica essa pergunta no ar, né? Você se conhece? Que a primeira meta é essa, conhecer a si mesmo. E aí você pode me perguntar assim, mas o que vai ter a ver os meus rituais, as minhas práticas com eu me conhecer, com o autoconhecimento? Bom, a gente lida com energia, certo? Dentro da bruxaria, seja ela Wicca, seja a Satro, seja Ordem de Salomão, qualquer outro grupo e etc., a gente trabalha com energia, manipulação de energia. O que seria a energia? Energia é a força que te envolve, que é invisível. Energia seria a lei gravitacional, seria as leis que regem o universo e que mantêm tudo em equilíbrio nos seus devidos lugares. Então tudo é energia. Energia é o ar que você respira, é o alimento que você come para poder sobreviver, é a água que mata a sua sede, então tudo é energia. Até sentimentos são energias, tá? Por isso que a gente classifica como energias negativas e energias positivas. E a gente trabalha com magia. O que seria a magia? Seria a manipulação dessa energia, seria a capacidade de manipular essa energia a fim de satisfazer o desejo ou as vontades do mago ou da bruxa. Então é interessante, olha só, se eu me conheço, e se eu tenho, que a magia ela é uma faca de 2 gumes, se eu me conheço e eu tenho a magia para satisfazer os meus desejos, olha o perigo. Olha o perigo de eu colocar a bruxaria nas mãos de pessoas erradas, né? Nas mãos dos lunáticos, dos maluquinhos aí de plantão. Porque o que mais tem, vamos combinar, é gente maluca agora nessas últimas décadas, né? Então, o que acontece? Quando eu me conheço, quando eu sei dos meus limites, dos meus medos, eu vou agir com cautela. E dentro da bruxaria é algo primordial. É a cautela, é a disciplina, tá? Então, conhecer a si mesmo
puxa muita coisa. Só nessa primeira meta, a gente tem aí um leque de assuntos para poder pensar, para poder refletir, para poder meditar, e a fim de chegar ao autoconhecimento, ok? Então vamos lá. A gente trabalha com magia. O que seria a magia? A manipulação de energia. A energia é tudo que nos envolve. Então, eu me conhecendo, eu vou saber exatamente quando é viável para mim utilizar da magia, da bruxaria, a meu favor, né? A segunda meta diz: conheça a arte. Quando fala assim, muita gente me procura e fala assim: Magno, eu não sou bruxo, eu não fui iniciado nem nada, eu posso fazer um ritual mesmo assim? Pode, a verdade é essa. Eu não vou dizer que você não pode, porque a espiritualidade ela é para todos. A espiritualidade ela é acessível a todos. A minha briga com muitos bruxos ortodoxos hoje aqui no Brasil é justamente isso. Eu vejo aí pessoas vivendo da Wicca, vivendo da bruxaria, vivendo do paganismo. E eu discordo. Deus, a divindade deu a capacidade para todo mundo poder conquistar um emprego, para poder se manter. Então, eu discordo completamente em você utilizar de um método religioso para poder lucrar, para poder ganhar dinheiro. Aqui em Brasília mesmo é o que mais tem. Bruxos que vivem da espiritualidade. E eu discordo disso, tá? É uma opinião pessoal minha. Tudo que eu procuro fazer dentro da espiritualidade, eu procuro fazer de graça. Tudo dentro também da lógica, dentro do bom senso, dentro das minhas condições também. Porque dentro da bruxaria a gente não teria a obrigação da caridade, tá? Como há na Umbanda, como no cristianismo há o ajudar ao próximo e tudo mais. Não, na bruxaria você aprende a arte para poder utilizar a seu favor, tá? Você não é obrigado a ajudar o seu próximo. Então não tem essa máxima dentro da bruxaria. É lógico que é bonito, né? Edifica as pessoas, e se nós estamos aqui a fim de queimar o nosso karma, então não é porque a bruxaria não prega que a gente tem que ser pessoas ruins. Concordam comigo? Então, é um princípio que isso daí eu acho que tem que fazer parte do caráter da pessoa. E não é uma religião que vai te dizer que você tem que ser uma boa pessoa. Isso aí é o seu caráter. E caráter, gente, ele é formado dentro de casa, dentro do seu convívio familiar, dentro da sua percepção familiar do que é a vida. Continuando, então. Quando eu estou dizendo aqui, eu estava dizendo sobre o rapaz que me perguntou se podia praticar ritual de bruxaria mesmo não sendo iniciado. Poder pode, essa é a verdade, né? Poder você pode praticar quantos rituais você quiser. Porém, vamos analisar o seguinte: pede-se para todo bruxo ou mago que estude no mínimo 1 ano e 1 dia antes de se iniciar. Então, a Wicca, a bruxaria no geral, é uma religião, é uma corrente uma corrente religiosa e tem uma liturgia própria, né? Os sabás, que são as festividades que são os rituais litúrgicos da bruxaria, que são os sabás. Os sabás eles se dividem em sabás maiores, que são as datas sazonais, né, equinócios e solstícios, e os sabás maiores, que marcam aí a passagem dos deuses. E também há os esbás, há também os ritos de passagem, há a celebração dos elementos e dos elementais. Se faz invocação trabalha-se dentro de um círculo e faz invocação para manter esse círculo em uma energia equilibrada e harmoniosa. Então, eu pergunto para você, como uma pessoa que não tem esse estudo, não tem essa capacidade, não tem essa compreensão, vai poder conseguir tirar um bom proveito de tudo isso? Então, o que eu recomendo para vocês? Posso fazer o ritual? Bom, vai ser eu que vou dizer que não pode, mas meu conselho é que você estude. E essa é a segunda meta das bruxas, né? Das 13 metas das bruxas, essa é a segunda, que é conhecer a arte. O que é a arte? A arte
é a bruxaria. Antigamente ela era tratada como a arte porque você trabalhar com rituais, com magia, com feitiços, com manipulação de ervas e de energia, acaba sendo sim uma arte. Então, vamos lá. Se eu conheço, eu vou fazer de uma forma mais correta. Vocês concordam comigo? Aí tem gente que fala assim, olha, Magno, mas todo pecado, quando feito de maneira inconsciente, ele é perdoado, né? Tá. Primeira coisa, na bruxaria não existe pecado. Então, se você for por esse princípio cristão, você já se deu mal aí, né? Vamos dizer assim, uma comparação que eu sou obrigado a fazer essa comparação com vocês, porque muita gente acredita nisso. Se eu agir inconscientemente, eu não serei penalizado por isso. Ok. Mas, se eu acendo uma vela dentro do meu quarto, um exemplo, vamos fazer uma comparação aqui, tá? Vamos desenhar para ficar mais fácil. Se eu acendo uma vela e deixo essa vela no meu quarto e de repente e vou dormir. E aí de repente sem querer eu bato a mão nessa vela, eu estou dormindo, eu estou inconsciente, digamos assim, né? E eu bato a mão nessa vela, essa vela cai, pega fogo em tudo, enfim, morre todo mundo, parará. Beleza. Eu tive culpa? Tive. Foi inconsciente? Foi. Mas teve consequências. Então, gente, não é só assim, eu fiz, mas foi inconsciente, eu estou perdoado. Não, tudo tem uma consequência. Uma vela firmada por algum objetivo, ela pode não te trazer aquilo que você pediu. Porém, alguma consequência ela vai te trazer. É a lei da ação e reação, causa e efeito. Entenderam? Então, quanto a esse assunto aqui, conhecer a arte, eu acho primordial. Se você escolheu para sua vida que você quer trilhar os caminhos da Wicca, parabéns. Estude tudo sobre o Wicca. Se você decidiu, de repente, que vai seguir a bruxaria brasileira, maravilha. Dedique-se ao estudo da bruxaria brasileira, que envolve religiões afro, envolve xamanismo brasileiro, né? E até práticas cristãs. Enfim, mas que você conheça, que você domine o que você está fazendo. Para se de repente, olha só, eu tô lá, eu não sou iniciado, eu não sei de nada, mas algum maluco aí na internet disse que eu poderia fazer e não ia dar nada. Eu podia fazer meus rituais em casa. Beleza, eu fiz, peguei e fiz. Conclusão. Acontece que aparece lá, bem na hora de uma invocação, aparece um elemental. Se eu não conheço, qual que é a minha tendência na hora? Levando em consideração que a gente vive em um país que é laico, porém, todavia, contudo, o cristianismo prevalece, né? Mesmo que de uma forma hipócrita, porque se a gente vai na Bahia, por exemplo, você pergunta assim, qual é a tua religião? Eu sou católico apostólico romano, mas vou no terreiro de macumba de vez em quando. Poxa, né? Então, assim, brasileiro, para ele tudo é festa, é oba-oba. Você não precisa ser exatamente de uma determinada corrente filosófica de religião e etc. Então, a tendência de, se você vê um elemental, por você não conhecer, é de você começar a exorcizar, começar a repreender, mandar queimar, mandar amarrar, enfim, né? Como é de prática do brasileiro quando tem contato com forças que ele desconhece. O brasileiro não, o ser humano de uma forma geral. Então, o que acontece? Você vai queimar o teu filme, né? É importante, então, galera, primeiro, conhecer a si mesmo e depois conhecer o que se vai praticar. É de suma importância. Eu pretendo dar um curso agora na Voz de Aruanda EAD, que é o curso de Goécia. E nesse curso vai abranger N assuntos. Nós vamos falar dos gênios, nós vamos falar um pouco de cabala, nós vamos falar de anjos, demônios. Nós vamos, inclusive, vai ter uma parte do curso que fala do sincretismo da Goécia com Exu e Pombagira, né? Que alguns Exus e Pombagiras da Umbanda, da Quimbanda, são sincretizados como gênios da cabala, né? Conclusão. Um trabalho, por exemplo, com a Goécia
não se admite erros. Se você invocar um gênio e você não der conta do recado, meu amigo, você está colocando a sua vida em risco. Então, gente, é isso que eu estou dizendo. A comparação que eu fiz com a vela é justamente para tentar desenhar para vocês essa questão de não se pratica o que não se conhece, sabe? Por uma questão óbvia de segurança, ok? Vamos para a terceira regra? Deixa eu molhar minha garganta aqui, só um minuto. A terceira regra, então. A terceira regra não, a terceira meta. Tá? Não são regras, você não é obrigado. São metas que você tem que atingir. Você tem que atingir para o seu aprimoramento pessoal. A terceira meta é aprenda. E aí, assim, parece fácil, né? Parece fácil. Eu aprendo, eu tenho muita facilidade para aprender. Muita gente é o que vem na hora na cabeça. Não, eu adoro aprender. O fogo da empolgação ali, eu quero mesmo conhecer, eu quero estudar e vai ser muito fácil e eu vou aprender tudo. E tchá. Só que o que acontece? Quando a gente fala de aprender, as pessoas têm uma mania, elas têm dentro da cabeça delas que elas só vão aprender pela dor, né? É engraçado que nas perdas, nos fracassos e nas derrotas da vida, as pessoas conseguem parar um minuto, sentar, fazer uma pergunta super idiota que é: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Essa é a pergunta mais idiota que você pode fazer para Deus, tá? E começar a lamentar, né? Nossa, isso. Aí vai tirando as conclusões, dali ela tira um aprendizado. Porém, quando eu digo aprender, é para aprender com as coisas boas também. Aprender com os bons exemplos que a vida te dá. Aprender com as boas pessoas que te circulam, que estão próximas de você, bons atos, né? Então, quando fala assim, aprenda em todos os sentidos. Bruxaria, gente, ser bruxo não é profissão que você escolhe, você tem hora para trabalhar e uma hora fora do expediente. Não existe isso. Ser bruxo é qualidade de vida, é uma filosofia de vida. Você escolhe ser bruxo e, obviamente, você vai ser bruxo 24 horas. Você vai estar conectado com a grande mãe 24 horas. Então, quando diz aprenda, aprenda com tudo, com todos os detalhes. As pessoas têm o hábito de... As pessoas, eu vou colocar eu também, né? Nós temos o hábito de achar que a divindade... Que sempre que a gente pedir uma resposta para a divindade, vai vir de uma forma magnífica, né? De uma forma grandiosa. Por exemplo, me prova aí se você existe mesmo, porque minha vida está toda para trás, lá. Você espera que o céu se rasgue, a terra trema e apareça um ser divino e diga: meu filho, eu estou com você. E aí você se frustra, porque isso não vai acontecer, né? Tu quebra a cara, você perde a sua fé, você perde a confiança na espiritualidade. Porque as divindades, elas se comunicam com a gente através de coisas do dia a dia, de fenômenos que acontecem no dia a dia. Às vezes, um animal, um pássaro, um bichinho que passou dentro da sua casa, ele quis trazer algum simbolismo, algum significado, porque dentro da bruxaria, como se trabalha com rituais, tudo tem um significado, nada é por acaso. E o que acontece? Se a gente tem essas mensagens, esses signos no dia a dia, aí mostrando pra gente o tempo todo confirmações da divindade, as pessoas, o que elas fazem? Elas ignoram, elas acham que não, isso aí não tem nada a ver não. Elas acham que tudo que acontece com elas é aleatório. E não é, gente. Há-se um plano divino atuando em todos os lugares para todas as pessoas. Você não veio nessa terra só para nascer, crescer, sofrer, trabalhar e morrer. Não, e muito menos para povoar a terra. Não, você veio aqui para dar continuidade a algo que você começou há milhares de anos atrás. Que o seu espírito, a sua alma, ela é antiga. Inclusive, eu estava lendo sobre isso essa semana, e era até uma pesquisa que alguns mestres da Fraternidade Branca
trouxe à tona, né, esse conhecimento para nós, agora que foi permitido ser revelado, quanto a isso. Todas as almas que nós temos hoje encarnadas no planeta Terra são almas antiguíssimas. Não existe uma alma para você falar assim, essa é a primeira encarnação dela na Terra. Não tem. Todas já passaram aqui, no mínimo umas 200 vezes. Eu tenho uma ouvinte que eu sou fãzaço dela, deixa eu até ver se ela está online aqui, que é ela é cigana Angélica. Ela me recomendou assistir um documentário, tem 7 horas de duração o documentário, mas compensa, que é O Olho de Horus, tá? Pesquisa no YouTube, porque tem ele na versão em português. Aí você vai achar um pequenininho de 1 hora e pouco, mas essa é só a primeira parte. Pega o de 7 horas e tanto, porque esse é o completo. E lá diz exatamente sobre a questão das encarnações. Que a gente vem aqui, no mínimo, umas 200 vezes ou 700 vezes, eu não lembro agora. Assistam lá e depois me recordem. 200 ou 700 vezes em cada signo. Que os astros influenciam as nossas vidas e tudo mais, fazem com que as coisas aconteçam. Geralmente, como dizem, até falei isso nos programas passados, em um dos programas passados, da questão de quem é do signo de peixes, deve estar no seu último ciclo reencarnatório, né, de expiação. Quando eu digo expiação, porque a gente vem aqui mesmo para expiar, para aprender, para expurgar as nossas falhas e tudo mais, para adquirir conhecimento, para aprimorar o moral espiritual. Então é isso, tá? Aprender com tudo, com todos os detalhes da sua vida, com todos os detalhes do dia a dia, nos momentos bons, nos momentos ruins. Tenta tirar 3 segundinhos de reflexão em cada situação que passar diante de você, diante dos seus olhos. Tenta tirar uma lição dessas situações, tá? Isso vai te aproximar do que é divino. E o interessante que eu acho lindo dentro dessas 13 metas de uma bruxa é que isso independe de religião, né? Você conhecer a si mesmo independe de qualquer religião. Você conhecer aquilo que você acredita, aquilo que você prega, aquilo que você defende, aquilo que você pratica, aquilo que você crê, independe de religião. E você aprender com as situações também independe, né? Não precisa ser de uma religião específica para você aprender com seus erros, para você aprender com seus acertos. Certo? E aí a gente vai para o próximo, que é a meta número 4, que é aplique o que aprendeu. Então olha que interessante. Eu conheço a mim mesmo, eu conheço o que eu pratico, eu aprendo com as situações, só que eu tenho que aplicar. É como se fosse aquela parábola da fé sem obras é vã, é uma coisa assim, não é? Que tem essa parábola na Bíblia, que diz isso. A Bíblia é um livro magnífico, tá? Os bruxos agora de Brasília vão ficar desesperados quando vê bruxo e mago Magno Constantino falando de Bíblia aqui em um programa de bruxaria. Eles não aceitam de hipótese nenhuma. E eu sou completamente ao contrário. Tudo que dá certo, tudo que vai me acrescentar alguma coisa, eu acredito que tem que ser adotado, que pode ser usado sim. Inclusive, até postei essa semana no Face, eu vi uma situação de uma forma muito moderna de espiritualidade pela internet. E aquilo meio que mexeu muito com o meu psicológico. Eu fiquei meio abalado. Falei assim, meu Deus, então nós estamos já na era em que a gente vai poder fazer rituais online e tudo mais. E isso mexeu muito com a minha cabeça, assim, com as minhas ideias. Eu tive que parar alguns segundos para refletir, porque era muita informação. O chumbo era muito bruto para eu aguentar assim de uma primeira vez. Então eu respirei fundo, concentrei na questão e pedi esclarecimento. E daí, sabe o que eu concluí? E que eu gostaria de até compartilhar com vocês,
é o seguinte: o que importa é a mensagem que traz. É uma mensagem edificante? É algo que vai mudar as pessoas para melhor? Então, meus queridos, se os objetivos são esses, está no caminho do bem, está no caminho da evolução, não importa se é pela internet, se é presencial, se é pelo correio, não interessa. O que importa é que vai modificar o ser humano. É esse o objetivo. Eu acredito que a tecnologia, a internet, ela veio aí com auge no mundo todo, como algo super bem aceito por todo mundo, de todas as religiões e tal, como uma forma de quebrar essas fronteiras. Eu estou aqui, eu não tenho noção de quantas pessoas possam estar me ouvindo agora, nesse exato momento. Porque a Voz de Aruanda é uma rádio online e ela tem a capacidade aí mundial, a rede de internet. Então, eu sei que eu sempre tenho alguns ouvintes aqui na Argentina, México, Paraguai, Portugal. Eu estava com uma ouvinte no Texas também. Mas é bem provável que eu esteja muito além. Minha voz está indo aí, esse conhecimento está sendo espalhado por todo o mundo. Então, quando se diz assim, olha, não aprende quem não quer, vocês concordam que é uma verdade? Né? Porque o conhecimento está aí, de graça e acessível para todo mundo. Hoje em dia, você não precisa mais de grandes meios para poder adquirir um conhecimento. Antigamente, conhecimento era uma coisa assim que, principalmente os líderes religiosos, aquilo que eles sabiam, eles guardavam para eles treinavam os discípulos, mas sempre ficava ali uma coisinha que ele levava para o túmulo, um segredo, um fundamento, um mistério, algo poderoso, né? Ele sempre levava com ele por medo daquele discípulo poder usar contra ele. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia você pesquisa google.com aí, você pesquisa qualquer assunto sobre qualquer liturgia de qualquer doutrina, ou religião ou corrente filosófica, você encontra tudo, você encontra detalhes, né, de como fazer, quem fez, quem deu certo, tem comentários de pessoas do mundo todo e por aí vai. Então, você aplicar o que aprendeu você dar valor ao seu aprendizado. Não adianta você aprender se você não vai aplicar, né? Conhecimento sem prática, ele não vai te render nada, porque a experiência ensina muito mais do que a leitura. Concordam? Isso fica para vocês refletir, tá? Porque eu acho que são muitas verdades para um programa só e a gente tem que ir com calma porque o santo é de barro, né? Bom, vamos para o próximo. Agora eu vou para o número 5, que é o quê? Atinja o equilíbrio. Olha que interessante. Agora vamos refletir mais. Vamos tomar mais uns tapinhas aqui, porque é bom para a gente poder aperfeiçoar, né? Atinja o equilíbrio. Hoje, o que tem de pessoas desequilibradas, eu sou o primeiro da fila, me coloco, tá? Tenho sérios problemas com distúrbios de sono, insônia e tudo mais. Isso é uma falta de um desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio eu tenho que descobrir de onde vem, qual é a raiz e tratar. Por quê? Porque eu já conheço a minha arte, eu já me conheço, eu aprendi e agora está na hora de eu aplicar. E eu tenho que aplicar para quê? Para eu alcançar algum objetivo, e que esse objetivo seja o equilíbrio, a paz de espírito, a harmonia. Sabe o que é você estar com a consciência tranquila? Sabe o que é você conseguir deitar com a cabecinha no travesseiro e tentar, pelo menos, se desligar de tudo que é mundano, sabe? Da conta do boleto do seu cartão que vai vencer amanhã, do cheque sem... Que você sabe que não tem dinheiro no banco, que vai cair lá e vai ser um cheque sem fundo. Enfim, conseguir se desligar de tudo isso. Casa, família, faculdade, estudos, que mais? Enfim, trabalho, se desligar de tudo. Estar em equilíbrio é você ter o controle de tudo que é seu, nas suas mãos. E, infelizmente, isso é um problema assim, de todos nós. Infelizmente, atingir o equilíbrio é algo assim, ter o controle da sua própria vida é algo que tem levado muita gente ao desespero e inclusive ao suicídio, né? Então que a gente possa aí tomar cuidado para não cair nessa onda negativa que pode atrasar o nosso espírito. Atinge o equilíbrio.
Quando você tem as ferramentas anteriores, percebam que as metas da bruxaria, essas metas aqui da bruxa, elas são contínuas, tá vendo que uma vai complementando a outra, elas são complementares. Uma traz um objetivo, um fundamento e um porquê na próxima. E esse é o número 5 que a gente acabou de falar, né? Que é o atinja o equilíbrio. A próxima é muito interessante, que é mantenha... a próxima é a número 6. Resista às tentações. Essas metas, gente, você encontra com facilidade no Google, tá? É só você pesquisar 13 metas de uma bruxa, ou 13 metas da bruxaria, ou 13 metas da Wicca, você vai encontrar ela com muita facilidade. Então, como a gente está falando, número 6, meta número 6, resista às tentações. Agora eu pego muita gente aqui. Essa eu acho que eu não caio, tá? Essa eu vou ter que falar de vocês, porque quanto resistir às tentações, eu procuro ser muito disciplinado. Vamos lá, resista às tentações. Aí você deve pensar assim, deve ser não cobiçar o amor do próximo, né? Deve ser não cobiçar o companheiro ou a companheira do próximo. Não, já errou, tá? Quando diz resistir às tentações, em todos os quesitos. Lembra que o bruxo, ele lida com energia? Lembra? Ok. Lembra também que o bruxo, que ele pode manipular essa energia através da magia? Ok. Então resista às tentações, porque você vai ter o conhecimento do bem e do mal. E com certeza você vai ser tentado mais a fazer o mal do que a fazer o bem. E, lembrando, você vai colher 3 vezes aquilo que você fez de ruim. Aí muita gente vira e fala, não, mas ainda bem que existe a reencarnação. Vou pagar parcelado, né? Estilo vou pagar no crediário. Bom, mas aí você se retarda, você inclusive diminui o seu tempo dessa encarnação. Quando você decide, existem umas coisas, gente, a divindade, ela é muito perfeita e tudo que ela criou é tudo muito perfeito. Que quando a divindade percebe que você está fugindo completamente do foco do seu objetivo, do porquê você veio fazer aqui, ela te dá uma pausa. O que seria esse dar uma pausa? Ela tira coisas de você para te impedir de continuar no caminho do erro. Aí acontece um acidente, fulano fica paralítico. Será por quê, né? Tadinho. Então, é uma pausa. Foi uma forma da divindade dar uma parada nessa pessoa. Entenderam? Então, é isso. Resistir às tentações é porque você está com uma arma na sua mão. A magia, a bruxaria, ela é uma faca de 2 gumes. Você pode ter certeza que sempre que você ferir alguém, sempre que você utilizar ela pro mal, você também vai sair ferido. Ok? E a gente tem que discutir sobre isso em um próximo programa também, sobre essa questão de quando é que você vai estar interferindo no livre-arbítrio de alguém, quando não. Por exemplo, Magno, eu vou fazer um ritual de cura para minha avó que está doente. Tá, mas espera aí. Ela pediu esse ritual? Porque sem autorização dela, meu querido, você não deve fazer. Trata-se de uma prática de manipulação e é negativa. Ok? Então, até o bem, ele fica meio que a ser discutido quando o assunto é magia e bruxaria. Porque você vai estar interferindo na missão, no caminho de outras pessoas. Tá? Isso vale para todas as religiões. Todas. Tá? Toma muito cuidado. Às vezes você acha que você está interferindo para o bem, mas você está prejudicando as pessoas. Certo? Então, resista às tentações, galera. Vão tentar você mesmo a sempre... É como diz, né? O caminho da escuridão, o caminho das trevas é sempre mais atraente, é sempre mais interessante, é sempre mais fácil. Mas toma muito cuidado. Porque pode ser um caminho sem volta. Bom, aí a gente vai para a regra número 7. Opa, regra não. Meta. Para a meta número 7. Que é mantenha os seus pensamentos organizados. O que é manter os pensamentos organizados? Por que está todo mundo caladinho? Eu entendo que quando está todo mundo caladinho é porque está entendendo, né? Não tem dúvidas. Aí depois eu recebo tudo por e-mail, pessoas desesperadas. Magno, onde é que está o programa gravado?
só pesquisar lá no YouTube, Voz de Aruanda, ok? Pesquisou no YouTube Voz de Aruanda, tá lá todos os meus programas Despertar da Magia gravadinhos para vocês escutarem quantas vezes vocês quiserem até cansar. E aí, voltando, já que não tem dúvidas, quando você mantém os seus pensamentos organizados, o que é ter o pensamento organizado? É você não cair em neuras. Gente, o mundo tá 24 horas lutando para fazer com que você, enquanto pessoa, saia da linha, sabe? Para que você pragueje a divindade, para que você se volte contra a religião, contra a crença, contra o Criador e a deusa mãe, a deusa criadora. Pode perceber, de 10 acontecimentos que tem em um dia normal seu, 9 são ruins, são negativos. São pessoas tentando te tirar do sério. Às vezes você acorda bem, talvez isso aconteça com todo mundo. Tu acorda bem, tu acordou bem, o sol estava maravilhoso, você acordou bem disposto e tudo mais. E aí no caminho do trabalho, ou até mesmo no caminho ali de manhãzinha para ir comprar o pão na padaria, você esbarra com uma pessoa mal educada que pode estragar e ferrar com o seu dia todo, né? Então assim, mantenha os seus pensamentos organizados. Não caia na neura, na maluquice, na insanidade do próximo. Porque as pessoas caminham sim, gente, para a loucura, tá? O mal dos próximos séculos, anote isso, porque é profético o que eu vou falar. O mal dos próximos séculos são os distúrbios psicológicos. Você pode parar para observar, principalmente eu sei que o maior público da Voz de Aruanda é um público espírita, é um público espiritualista, é um público entendido de espiritualidade, não são leigos, né? Eu sei que eu não estou falando com nenhum leigo e com nenhuma criancinha que saiu do berço agora e não sabe o que é espiritualidade, o que são consequências. Todo mundo entende sim. Graças a Deus eu tenho um público bem esclarecido e bem adulto que não deixa nem os meus erros passarem despercebidos. Sempre recebo e-mail dizendo, Magno, isso precisa melhorar, aquilo outro. Mas focando aqui no assunto, o que acontece? O mal para e observa que nas religiões atuais, na sua, um monte de gente que aparece aparentemente loucas. Deus tem que me ajudar, ou o orixá tem que me ajudar, ou a grande mãe tem que me ajudar, os elementais, enfim. Botam a culpa em alguém, né? Botam toda a carga, a responsabilidade da ajuda em uma divindade e fala, vocês têm que me ajudar. Eu não tenho saída, eu estou desesperado. E nisso aquela pessoa chora, realmente ela não vê saída. Eu tenho um contato muito grande por conviver com pessoas da Umbanda, né? Eu moro num lar onde se pratica muito a Umbanda e eu tenho o convívio de pessoas assim que chegam no centro desesperadas, loucas, insanas, querendo que as coisas aconteçam para ontem. Elas não querem saber quem é que vai trabalhar, trazendo o que ela quer, resolvendo o problema dela, é o que é importante. E isso é aqui, é a 7ª meta, manter os pensamentos organizados. Peraí, olha, existe um plano divino, que você tem que reconhecer que esse plano divino existe, e que o que está acontecendo com você é para o seu aprendizado, seja para o bem, seja para o mal, não interessa, mas você tem que aprender, e se você resistir, você vai cair várias vezes no mesmo buraco, quer dizer, você vai cair várias vezes no mesmo erro, só vai mudar a cena, só vai mudar o contexto. Mas, no final das contas, você tem que entender que as coisas acontecem com um propósito. E que não adianta você se desesperar. Não vai descer nenhum anjo do céu ou aparecer nenhum ser sublime para resolver nenhum problema por você, não, meu querido. A vida é sua, a missão é sua. E detalhe, você escolheu antes de encarnar nessa terra. Você escolheu a vida, viver no Brasil, você escolheu ter a família, o ciclo familiar que você tem aí agora. Olha aí para quem está ao seu redor. Olha aí para quem é sua mãe, quem é seu pai. Então, esse povo todo aí, que pode ser um dos motivos que te leva à sua insanidade, ao seu descontrole mental, à sua
desorganização de pensamentos, pode ser a sua família, que geralmente ou é família ou é emprego, ou é família ou é profissão, ou é namorados ou namoradas, amores e tal, ou filhos, que entra na família do mesmo jeito. Você escolheu tudo isso, você escolheu viver. E querendo ou não, isso é o seu karma. O país onde você vive é o seu karma. O emprego que você está hoje é o seu karma. As pessoas que você encontra na rua e que te manda ir tomar naquele lugar porque não foi com a sua cara e nem te conhece, são o seu karma. Parabéns para você. Você pode muito bem surtar diante de tudo isso, mas não vai solucionar. Você veio para aprender, meu querido. A verdade ela é assim, nua e crua. E muita gente nessas horas pode desesperar, mas é aquela questão, tá com vontade de se matar, então vai agora, porque realmente não tem para onde fugir. As leis são claras e o plano divino, ele não muda por causa do seu ego, nem do seu id e muito menos pelo seu superego, ok? Vamos continuar? Eu sei que é muitas verdades, né? Vocês querem dar uma pausa? Tocar uma musiquinha e depois a gente continua? Vamos fazer isso? Vou botar uma musiquinha aqui enquanto eu molho minha garganta e eu já retorno. Prontinho, galera. Continuando. Esse áudio que vocês estavam escutando aí, quem quiser pesquisar depois, é muito bonito. Vale a pena você escutar. Ele tem no YouTube. É Poema Oriental, na voz da atriz Letícia Sabatella. É lindo. Dai-me a flauta e canta. Ela fala nesse poema aí sobre os planos divinos, sobre a organização espiritual do planeta. É muito interessante, compensa você ver. Vai enriquecer bastante aí para o seu aprimoramento pessoal e religioso também. Onde nós paramos? Vamos continuar. Vamos continuar porque o tempo ruge. Não mantenha os seus pensamentos organizados, não é isso? É difícil, meu povo? É. Não vou dizer para vocês que é fácil, porque eu tô na mesma condição de que todo mundo. Eu não sou um super bruxo, um mega bruxo que consigo escapar das leis do universo. Não, não existe isso. Não é fácil, é difícil. Mas nós somos capazes. Se nós viemos aqui para isso, e se existem avatares, ou seja, pessoas que conseguiram, como Jesus Cristo, Mestra Ravena, quem mais? Madre Teresa, Gandhi e por aí vai. Se eles conseguiram, nós estamos então no caminho certo, né? Já estamos encarnados, só falta seguir em frente e praticar o bem. Vamos lá. Próximo, número 8. Celebre a vida. Olha que legal, né? Eu vejo eu acho que tem gente que ainda está meio perdida, que eu estou vendo aqui, dizendo assim, mas o tema não é os primeiros passos, como é que é? Deixa eu ler aqui, ó. Mas o tema não é os primeiros passos de todo bruxo e estudante de magia? Sim. E aí, se você não cabe dentro dessas metas aqui, se você não tem essas metas, você não vai caber dentro da bruxaria, dentro da Wicca, dentro de nenhuma corrente pagã, tá? Desiste. E lembrem-se também que eu disse que esse conteúdo aqui, essas metas fazem parte da vida pessoal, tá? Até agora a gente não falou de religião exatamente, de liturgia. O próximo fala, celebre a vida, é o número 8, né? É a meta número 8. A meta infinita, que é celebrar a vida. Vamos lá, agora eu pergunto para vocês, celebre a vida. Gente, o que mais tem são doutrinas, religiões, padrões de crenças aí que não celebram a vida, que não aproveita e desfruta daquilo que a vida fornece de bom. Por quê? Por medo de um inferno. E aí vivem uma vida meio que nas sombras, meio que nas trevas, com os desejos todos reprimidos, retraídos e aquela insatisfação. Sabe o que é? Você está dentro de uma religião que não te completa, que não te satisfaz, que não te traz significado. É isso. É quando essa religião, quando essa doutrina não bate com você, né? Toda religião, ela tem que ter como foco, como objetivo, melhorar as pessoas, fazer com que as pessoas alcancem a divindade, mas não é através do confinamento, não
Não é através do eu não vou fazer isso porque não pode. Quer dizer, eu não vou me misturar a essas pessoas porque elas são do mundo, um exemplo, né? Não, é celebrando a vida. De que maneira? Vivendo. Vivendo o quê? De tudo um pouco, né? Você está aqui para adquirir experiências e aprender com as suas experiências. E celebrar a vida é você viver sem remorso do que você está fazendo. Olha só, gente, você já tem suas ideias no lugar, você já se conhece, você já consegue resistir às tentações, né? Você já atingiu o equilíbrio. Então, que mal tem você celebrar a vida agora? Entendem que é contínuo? Que você não está pulando princípio nenhum? Então, celebrar a vida, eu nem vou me prolongar muito nesse ponto, nessa meta, porque é algo muito simples, tá? Não venha me dizer você que passar a madrugada no Facebook que você está celebrando a vida, porque você não tá. Existem coisas muito mais prazerosas e mais satisfatórias do que estar sentado de maneira desconfortável diante de uma tela branca que depois vai doer suas vistas e que você vai ter uma manchinha aí no pulso, no canto do pulso, de tanto segurar o mouse e etc. Não, isso não é celebrar a vida, isso não é viver. Certo? Vamos lá. 9. Entre em harmonia com os ciclos do universo. Primeiro você tem que entender que tudo é um ciclo, né? Então a meta número 9 diz que você tem que estar em harmonia com os ciclos do universo. Quais são esses ciclos? Bom, a gente vai passar por vários planetas no decorrer do ano, né, dentro da astrologia. E aí, dentro de um ano, a gente tem 12 regências aí, de 12 planetas, de 12 signos, de 12 constelações. Ok? Esses são ciclos. Aquilo que é contínuo, sistemático, que não para, que roda. Aí a gente tem também o que? Os meses. Nós temos outro ciclo, as estações. Nós temos outros ciclos, que são o quê? Os aniversários, né, que são os ritos de passagem. Então, esses ciclos, eles, você tem que estar em harmonia com todos eles. Você tem que entender exatamente o que cada um tem para te passar, o que cada um tem para te ensinar. E estar em harmonia com eles por exemplo, deu frio de repente, né, entramos no inverno de repente e você pegou uma gripe. Você está em desequilíbrio com o universo, com os ciclos do universo, né? Mas Magno, a mudança de tempo agora é constante, que não sei o que, não sei o que. Bom, mas aí vai vir os anteriores, você celebra a vida, você tem pensamentos organizados, você já é uma pessoa equilibrada, você aplica o que você aprendeu, você conhece a si mesmo, conhece a sua arte. Então, entende que estar em harmonia vai ser só um detalhe de todo esse emaranhado? Ok. Se você entende, maravilha. Eu acredito ter escutado um monte de sims agora. Vamos lá, vamos para o número 10. Respire e alimente-se corretamente. É uma regra. Essa é uma meta que eu, infelizmente, vou ter que colocar como uma regra. Porque as pessoas hoje não têm mais tempo para se alimentar de maneira correta. E eu acrescento mais aqui, tá? Tá aqui, ó. Respire e alimente-se. E beba água. Ok? Gente, água é uma coisa tão sagrada, tanto que vários espíritos, para eles poderem atuar, eles usam a água, né, como um meio de condução das energias, dos fluidos deles. Então a água, ela é um remédio para o seu organismo, tá? Ela faz limpeza no seu organismo, ela tira as impurezas que saem pela urina e por aí vai. Não vamos entrar em biologia, não é a minha área, e eu vou acabar pecando se eu insistir nisso. Vamos lá, alimente-se. As pessoas hoje não têm tempo de se alimentar. Já perceberam? No corre-corre do dia a dia? O que é que elas fazem? Elas comem qualquer coisa, né? Um lanche, um fast food, e pronto, passa o dia. Né? Muita gente, são raras as pessoas que seguem uma rotina alimentar de horários para comer, horários para tudo, né? Uma rotina saudável. Não temos. Se você for observar no corre-corre, minha filha, engarrafamento,
problemas familiares, problemas no emprego, etc. E as pessoas acham que a alimentação é mesmo só quando o organismo pedir, quando a cabeça doer, quando o seu corpo não estiver aguentando mais. E respire. A respiração também é uma forma de você libertar as suas emoções. Uma respiração correta, gente, traz um relaxamento mental inacreditável. Por isso que quem pratica yoga são pessoas felizes, são pessoas que trabalham a respiração da maneira correta. E qual que é a maneira correta de se respirar? É aquela respiração de bebê, que ele respira pela barriga, ele enche a barriguinha e esvazia, enche a barriga e esvazia. Essa é a respiração correta. E não é só essa respiração que você faz aí, obrigatória, sem perceber, e não enche os pulmões, né? Não enche o pulmão. Aí então, e respirar de verdade não é você respirar fundo para encher os pulmões e ficar com o peito cheio. Não, é a barriga, tá? Você leva o ar para a barriguinha e solta pela boca. Essa que é inspirar e expirar. Essa é a respiração correta, que não é difícil. E interessante que se você começar a praticar, começa a praticar nos momentos que você estiver tenso durante o dia. Respira, enche a barriguinha e depois solta pela boca. Faz isso umas 10 a 17 vezes, que você vai perceber que na hora você vai entrar num estado de relaxamento. Isso é automático, tá? O que a gente chama de estado alfa e etc. A gente pode falar sobre isso também em um outro programa, e inclusive é um tema muito pertinente para a gente trabalhar aqui, sim. Porém, como está contínuo e sistemático, não convém falar sobre isso agora, ok? Então vamos continuar. O próximo, a gente vai para o número 11, ok? O número 11 é exercite tanto a mente quanto o corpo. E aí a gente vai falar dos sedentários, né? Aí eu entro dentro dessa também. Eu e uma pilha de gente, de pessoas. Então vamos lá. Exercite tanto a mente quanto o corpo. Gente, esse exercício é o físico mesmo, tá? É o físico de você procurar uma tarefinha, uma caminhada, uma prática de yoga, uma prática de um esporte, uma natação, alguma coisa assim, para você movimentar o seu corpo, tá? E a mente? A mente é o quê? São jogos de memória, sabe? Você exercita a sua mente quando você está lendo livro, você exercita a sua mente quando você está assistindo um filme, sabe? São esses estados que vai trabalhar o seu cognitivo, tá? Que é o lado da aprendizagem. Vamos lá, tem pergunta. René Miller. Magno, ser vaidoso demais é um dos pecados muito relevantes dentro da Wicca, ou é uma situação normal de todo bruxo? Então vamos lá. Primeiro, René, não existe pecados na Wicca, ok? Essa regrinha vocês não podem esquecer. Não existem pecados. Os bruxos, eles vivem a liberdade, o prazer de viver e tudo de uma maneira intensa, tá? O pecado não existe. Estamos aqui para errar, sim. E que bom que a gente possa errar enquanto a gente tá bem, tá saudável e tem consciência para poder rever os conceitos e consertar, ok? Essa é a visão dos bruxos. Não existe o pecado. Mas eu entendi bem a pergunta e vou responder. Então vamos lá. Ser vaidoso demais é um erro muito relevante dentro da Wicca ou é uma situação normal? Primeiro, todo bruxo tem que ser vaidoso sim, tá, René Miller? Todo bruxo tem obrigação de ser vaidoso. As pessoas dizem, bruxo é aquela velha, a bruxa é aquela velhinha nariguda, que é mais com uma verruga no nariz, lá. Não, esse daí foi um estereótipo negativo que se colocou no período da Idade Média nas bruxas para que as pessoas tenham receio, medo,
entendeu? Então é algo negativo, tá? Essa não é a visão certa. O bruxo, ele tem que estar altivo, andar corretamente, né, sem ficar olhando para baixo, andar olhando para frente. Tá tem obrigação de estar com a pele bonita, inclusive tem receitas ótimas para ensinar para vocês. Mas é que eu esqueço. Eu pego os temas do programa e esqueço da parte prática do negócio. Vou postar no blog e vou postar também no Face, tá? Receitas para pele, para o cabelo. E tudo isso, quando você vai lá no primeiro, Renê, se você parar para perceber, lá no primeiro, conheça a si mesmo. Você começa a criar a vaidade, quando você começa a se conhecer. Começa a dar valor para isso. E é importante, sim, você ser vaidoso, tá? Agora, sim, quando você coloca aqui para mim, Magno, ser vaidoso demais, tudo que é demais é ruim, não é? Vamos lá, deixa eu pegar aqui um exemplo prático para vocês. Vamos desenhar de novo. Se eu tenho uma... Se vocês me perguntam assim, Magno, qual é a sua qualidade? Uma das suas maiores qualidades. Eu vou dizer sincero. Mas, se eu for sincero demais, eu acabo sendo inconveniente. Então, essa qualidade se transformou em um defeito. Por quê? Por causa do demais. Então, tudo que é demais é ruim. Então, Magno, ser vaidoso demais é um erro? Olha, Renê, se isso vai te afastar dos outros afazeres, das outras metas que todo bruxo, mago e bruxa tem obrigação de buscar, de se aprimorar, é ruim sim. Agora, se for só um detalhe, só um complemento, né, eu não vejo como nada negativo, não. Inclusive, a vaidade é algo que tem que ser bem analisada aí para você não cometer erros, né, você não se dedicar demais à matéria e esquecer da parte espiritual. Mas é importante, sim. Eu só não usaria esse termo ser vaidoso demais, mas ser vaidoso sim, tá bom? Eu espero ter sanado a sua dúvida. Qualquer coisa, manda aí de novo, tá? Se ficou alguma outra dúvida, eu espero ter respondido. Continuando. Meta número 12. Medite. Gente, a meditação é uma coisa tão importante, todo mundo precisa aprender a meditar. E para meditar, você não precisa de conhecer técnicas avançadas, não. Quando eu digo técnicas avançadas, é que o povo pensa que meditação é você estar sentado na posição de lótus, num quarto escuro, com incensos acesos, velas acesas e uma música bem tranquila e instrumental passando no fundo. Não, não é. Você pode meditar todos os dias, quando você vai deitar para dormir, separar, fazer uma reflexão de tudo que aconteceu durante o seu dia, tentar tirar o aprendizado de tudo isso. Isso é meditar. A meditação entra aqui a oração, entra a prece, ok? Por quê? Porque são meios de você... como que eu vou colocar? De você internalizar o seu dia, as suas experiências do seu dia, entendeu? Então a meditação ela é necessária por esse motivo, para você internalizar o processo de aprendizagem, faz parte do processo de aprendizagem, você parar para refletir, para meditar. Olha, isso foi bom, isso também, amanhã eu vou continuar com essa prática porque foi boa, entendeu? A meditação entra aí. Entra as preces também, onde nós temos mais o hábito de pedir do que de agradecer. Então, para ficar mais fácil, começa assim, todas as suas preces. Olha, divindade, vocês vão usar o nome que vocês quiserem, tá? Divindade, eu agradeço, e agradece, tenta lembrar de tudo de bom que aconteceu durante o dia. Agradeço pelo alimento, agradeço pelo ar que não me faltou, agradeço pela chuva que refrescou o meu dia. Aí, depois você vai para as partes negativas. Peço que afaste de mim. Você vai pedindo o que você quer que afasta. Tenta lembrar de tudo de ruim que aconteceu durante o seu dia. Afaste de mim pessoas invejosas, a negatividade, as energias ruins, as pragas, as doenças, e aí você faz aí o seu enredo de coisas ruins que você quer que afaste de você. E aí depois você vai e pede. Você vai e pede, olha, eu quero forças para poder alcançar tal projeto, tal objetivo, lá.
ok? É isso. Meditar é a 12ª. E a 13ª e última e principal de todas é honrar e adorar a divindade. Essa divindade, como eu já disse, não importa o nome que você dá a ela, mas que você honre e adore um ser maior, porque ele existe. Esse ser, a ciência não chama de Deus, mas nós chamamos de Deus, né? Ou deusa, grande mãe ou grande pai, para mim é tudo a mesma coisa. E essa força, ela existe. A ciência acredita na existência de uma força que mantém tudo em harmonia, em organização, no seu devido lugar. Enfim, uma força que rege todo esse universo gigantesco que nós temos. E, para nós, espiritualistas, né, ocultistas, estudantes de magia, essa força tem um nome. Alguns vai chamar essa força de Hecate, outras vai chamar essa força de Deus, outros de Isis, outros de Astarte, e por aí vai, né? Cada um dentro daquilo que acredita, cada um dentro daquilo que professa. Mas e não importa, no final das contas, o que importa é adorar, é crer, tá, gente? Porque você precisa de um mentor, de um amparo espiritual para que as coisas aconteçam na sua vida. Não tem como você virar para o vento e falar, ai, vento, me ajude a isso e aquilo. Não, o vento é só um operário da divindade. Então você tem que se direcionar para quem realmente vai resolver o seu problema. A divindade maior, né? O Deus, a deusa, ou o avatar, se você prefere dessa maneira, ou um mestre ascensionado, não importa, mas vai direto na fonte, ok? Adore, tenha um culto, honre alguma divindade. E é lógico que de acordo com a divindade que você escolher, você vai receber as benfeitorias, as bênçãos, né, as influências e as regências daquela divindade. Se você escolher Afrodite, o seu lado, a sua vida amorosa vai prosperar muito mais do que os outros campos. Se você escolher Hecate, você vai ser uma pessoa muito mais protegida de energias negativas, de feitiçarias, vai ter um poder muito grande para lançar feitiços, né? Porque Hecate é uma deusa muito feiticeira, que melhor representa a bruxaria, a magia, e por aí vai, tá? Então, importante é isso, ter uma divindade, crer em um ser maior. Essas foram as 13 metas da bruxa que eu falei no programa de hoje, Despertar da Magia, onde algumas pessoas participaram aqui tanto pelo Face, mandando oi, pedindo para mandar beijos e abraços. Eu vou passar no início do programa a separar um espaço só para esses beijos e abraços, beleza, gente? Que aí fica bem organizadinho, porque enquanto eu tô aqui na pauta do dia, da noite, digamos, e ter que ficar recolhendo essas informações, fica super complicado. Eu fico perdidinho. É tantas coisas abertas aqui diante de mim que o Tico e o Teco meio que dá um choque. Bom, deixa eu ver aqui o que tem aqui de pergunta. Vamos lá. É possível que eu praticasse magia e bruxaria e continuar a ser cristã? Olha, minha querida, é complicado, sabe por quê? Porque vai ter momentos que as energias vão se chocar. Vai ter momentos que não vai bater uma coisa com a outra. Quando, por exemplo, eu te dizer que a gente vai fazer uma estátua, uma imagem representando uma divindade, aí você vai virar para mim e vai falar assim, não, mas os 10 mandamentos diz que eu devo adorar o único Deus. Ah, não, que os 10 mandamentos diz que eu não devo fazer imagem, ou culto à imagem, estátua e etc. Então vai chocar, não vai? Então é melhor que não, tá? É melhor que não. Que você se dedique ou a um ou a outro, porque vai chegar um momento que um deles vai te puxar mais a consciência, e isso pode até atrapalhar o seu aperfeiçoamento, ou em um ou em outro. Escolha um, tá? Um deles toca mais o seu coração. Se você está na dúvida, para tudo que você está fazendo, estuda primeiro sobre um, fica uns 10 dias lendo sobre um, depois estuda sobre o outro, e depois faz uma meditação de quais te chamaram mais atenção, qual dos dois te chamou mais atenção, qual
quais os assuntos que te tomou mais tempo, né, que fez com que você pensasse, raciocinasse, que te perturbou mais durante o dia, no período do estudo. Então, escolha só um, minha querida, para você não ter problemas futuros, ok? Até porque os cristãos, eles acreditam em um único Deus, né, e também na Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Na bruxaria, no neopaganismo, no paganismo em geral, eles são politeístas. O que é isso? Adoram vários deuses. Então, se vai ter um mega conflito aí, né? Se você apresentar para você uma lista de panteão que você tem que adorar, tu vai ficar perdida, loucaça. Então é melhor mesmo que você decida entre um ou outro. Algum deles aí toca mais o seu coração, tá? É lógico que você pode muito bem adorar um e respeitar e ter um carinho, uma admiração, um afeto por uma outra doutrina. Assim como o meu coração bate por bruxaria, mas eu tenho um afeto, um carinho muito grande pelo espiritismo de forma geral, umbanda, candomblé, kardecismo. Eu tenho um carinho enorme por essas crenças. Defendo como se eu fosse delas, entendeu? Então, é melhor você se dedicar a um só. Gente, o programa está quase acabando e eu tenho um monte de dúvida aqui para responder. Vamos lá. A bruxaria é secreta? Como assim a bruxaria é secreta? Bom, vou pelo que eu acho que eu entendi, tá? Bruxaria secreta. Não, os cultos, eles são abertos, tá? Existem, lógico, que alguns covens. O que são os covens? São grupos de bruxaria, tá? Grupos que se reúnem com frequência em algum lugar, em algum templo, em alguma mata, para praticar bruxaria, ok? Então, esses bruxos, eles podem sim escolher não ter determinados curiosos em alguns momentos, em alguns rituais deles. Isso daí pode sim acontecer, mas que é secreta, não. Rituais secretos, gente, na verdade, faz mais parte de seita, tá? E a bruxaria é uma religião. É difícil discutir isso com leigos, mas qualquer pessoa que já que tem um pingo de conhecimento sobre teologia concorda comigo, né? Pelos estudos teológicos, pelas teses, pelas teorias teológicas, que a bruxaria é sim uma religião, porque ela tem um conjunto de crenças, ela tem uma liturgia, ela tem um segmento ritualístico, ela tem uma hierarquia dentro dela que é respeitada e reconhecida. A única coisa que difere das demais, é que ela não vai ter um representante, ou seja, um papa, um líder maior, e nenhum livro base, como uma Bíblia, um Alcorão, entenderam? É uma religião bem mais, assim, light, digamos assim, ok? Então não é secreta não, tá? Como eu te disse, vai ter grupos que preferem fazer suas práticas sozinhos, isolados, sem a vista de curiosos. Mas isso não quer dizer que é uma regra e que todos são secretos, não. Ok? Tem mais dúvida. Vamos lá. Não, essa aqui eu já respondi. Para ser bruxa, eu tenho que participar de um coven? Ai, meu Deus, não. Não tem que participar de coven nenhum. Você pode ser bruxa solitária, né? Não é necessário ter um coven, ou seja, se reunir, fazer suas práticas junto com outras pessoas. Algumas pessoas contam com o apoio de outras, elas preferem. Tem gente que gosta de viver em fraternidade. Então, para elas vivem melhor em um coven. Mas eu conheço milhares de bruxos solitários que têm no seu quarto o seu próprio altar. Inclusive nós vamos falar de altar, tá, gente, nos próximos programas. Tem no seu quarto um altar e pratica ali as suas magias sozinhos, faz os seus rituais, acende as suas velas nas datas certas, faz os seus pedidos e tudo mais, tudo de acordo com o que a intuição manda. Ok? Então existem bruxos solitários e os bruxos de covens, que são esses que praticam em fraternidade. Certinho? Tem mais dúvida? Mais dúvidas? Meu Deus.
Hum, Existe templos sagrados na bruxaria ou na Wicca? Olha, essa pergunta é muito comum, gente. Se existe templos sagrados dentro da bruxaria ou dentro da Wicca. E um monte de gente vai cair para trás agora. Eu vou dizer que sim, existe. Sabe onde são esses templos? É a natureza. Para todo bruxo, mago e simpatizante, a natureza é o templo onde habita a essência e o poder da grande mãe natureza. Tá? Então, é ali, na natureza, ao redor de árvores, cercado por um rio. Esses são os templos da bruxa, onde ela vai se dedicar às suas práticas ritualísticas, ok? E nada mais sagrado também do que o nosso corpo, que também é um templo para a atuação do divino, porque o divino atua em nós. Não importa que nome você vai dar para esse divino, isso é problema seu e da sua divindade. Mas nosso corpo é sagrado e também é um templo, ok? Na bruxaria possui, como é que é? A Wicca possui algum símbolo sagrado? Possui sim, tá? Existem vários, inclusive, dentro da bruxaria existem vários símbolos considerados sagrados. Eles vão desde o pentagrama, que é aquela estrelinha bonitinha de 5 pontas, que cada estrela representa um elemento, sendo que sobra uma que representa o éter, ou seja, o equilíbrio entre terra, ar, fogo e água. Tem também o espiral, que representa a deusa. Agora sim me pegou de surpresa. O que eu estou lembrando é esses dois, tá? O pentagrama, o espiral, né? Que é o triscle. E eu acho que é só. Tá? Se eu lembrar de mais algum, eu trago no próximo programa. Deixa eu ver quem mais aqui perguntou pelo Face. Quando forem mandar pergunta, manda o lugar também que vocês são. Eu fico super curioso para saber da audiência nos lugares. Bruxos acreditam no diabo? Não, bruxos não acreditam no diabo, tá? O diabo não faz parte da nossa cultura. Na verdade, gente, a bruxaria ela é muito antiga, ela vem antes do cristianismo. E daí, como a gente vai acreditar em uma coisa que veio depois da nossa crença, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que os deuses da bruxaria, que representavam a caça, né, que eram os deuses de chifres, por exemplo, Cornífero, Quernunos, Pan, esses deuses, eles foram sincretizados pela igreja como sendo o diabo. Do mesmo jeito que a nossa grande mãe, a grande mãe natureza, a grande mãe terra, foi sincretizada como Maria pelos cristãos. Ok? Então foi um meio, uma forma do cristianismo de converter as pessoas daquela prática para o cristianismo e de uma maneira negativa, desfazendo daquilo que eles já adoravam, que eram o paganismo. Ou seja, olha, larga isso daí porque isso não é de Deus e vem para essa daqui. Entendeu? E tudo que acontecia de ruim no período medieval, por exemplo, eles culpavam o diabo e as pessoas que adoravam o diabo. Né? Por exemplo, a peste negra diz que era castigo de Deus porque as pessoas, por causa das feitiçarias que as bruxas faziam. E daí despertou o medo, né, através do inconsciente coletivo. Bruxos fazem seus rituais nus. Nossa, isso daqui é uma polêmica que eu tenho que tirar um programa só para isso, tá? O que eu posso dizer agora é que sim, não são todos, mas muitos covens fazem sim os seus rituais vestidos de céu. É esse o termo que a gente utiliza, tá? Vestido de céu ou vestido de lua, que ou seja, está sem as vestes. Porque é uma forma de você celebrar a deusa como você veio à Terra. Isso traz um determinado desconforto muito grande para pessoas que não vão conseguir se concentrar, né? Pessoas que têm problema com autoestima e tudo mais, elas não vão conseguir se concentrar numa força maior estando nessas condições, né? Que foi imposto pra gente, que o nu é profano, é pecado, é errado e que não sei o quê. Então a gente meio que internalizou essa ideia e ficar nu diante de outras pessoas pra gente é algo completamente fora do padrão comum e ético para a sociedade. Porém,
a gente precisa discutir isso em um programa específico. Pode ser? Tá, eu vou ficar te devendo isso daí porque é muito polêmico, sim, mas o que eu posso te adiantar é que sim, alguns grupos praticam sim, mas são grupos fechados, são covens, tá? E você também não é obrigado, tá? A maioria dos bruxos, eles trabalham vestidos com mantos, túnicas, você sempre vai ver eles nessas vestes. E nesses casos, você não é obrigado a participar de nenhum ritual nu. Você não é obrigado. Se você não quiser, você diz para o sacerdote que não vai participar, ele vai dizer das condições de estar ou não naquele rito ali, se você vai poder participar ou não. Ai, gente, tem que ser a última, porque senão a direção da rádio me mata. Vamos lá. Bruxos são pagãos? São sim. Bruxos são pagãos. Por quê? Porque a gente não adota o ritual de batismo, né? Não existe o ritual de batismo conhecido na Igreja Católica dentro da bruxaria, não existe. E também porque a palavra pagão, gente, se eu não me engano, vem do latim paganos e significa pessoa do campo. E a bruxaria era praticada pelas pessoas do campo. As pessoas do campo, traduzindo para os nossos tempos atuais, seria mais ou menos as pessoas da roça, sabe? Aquelas pessoas que vivem mais isoladas da civilização, que tem um contato maior com a natureza, que entende de ervas, porque não tem hospital próximo, então elas tiveram que buscar os seus recursos na própria natureza, então daí vem a palavra pagão, pessoa do campo, tá? Então, bruxos são pagãos? São, porque eles são pessoas das matas, são pessoas que vivem, que lidam e enxergam a natureza como uma fonte de melhorar a vida, de melhorar os caminhos, tanto físicos quanto os espirituais também. Vamos lá. Beijo, Esther Ramos. A Esther está sempre ouvindo aqui o programa. Ela mora no exterior, mas ela entende, ela arranha um pouquinho no português. Ela está sempre aqui marcando presença, é minha ouvinte já tem um bom tempo, desde que iniciou o Despertar da Magia aqui na Rádio Voz de Aruanda. Bom, gente, tem muita dúvida, eu vou ter que deixar para depois, que o pessoal, eu já entendi qual é a de vocês. Vocês me esperam calar, matar o tema para vocês virem com as dúvidas. Já entendi, no próximo programa pego vocês. É o seguinte, gente, então estamos terminando, estamos chegando ao fim de mais um programa Despertar da Magia comigo, Bruxo e Mago Magno Constantino. Eu espero de coração que esse programa, que esse espaço cedido pela Rádio Voz de Aruanda possa realmente contribuir para a sua evolução, para o seu aprendizado, para o seu aprimoramento pessoal, moral e espiritual, porque é esse o meu objetivo. Tá? O programa ele tem como foco desmistificar mesmo a imagem negativa que as pessoas têm da bruxaria, do paganismo, e também trazer um esclarecimento, porque eu recebo muitos e-mails de pessoas perdidas. Magno, me indica bruxos na minha cidade, que não sei o que. Gente, eu não conheço tanta gente assim, e mesmo se eu conhecesse, é uma responsabilidade muito grande para mim, enquanto jornalista, enquanto comunicador aqui da Voz de Aruanda. É uma responsabilidade muito grande eu indicar pessoas em todos os lugares, né? Por quê? Porque o que existe de insanos por aí, vai que essa pessoa cometa uma loucura com vocês, então eu me resguardo, eu me guardo no direito de não indicar ninguém, tá? O que eu posso fazer para vocês é isso, é o programa aqui ao vivo, todas as sextas-feiras, às 8h20, quer dizer, às 8h30, aqui na vozdearuanda.com, é o que eu posso fazer para vocês. Sanar as dúvidas, poder responder, poder ensinar como é a melhor maneira de praticar, poder dar, além do conhecimento teórico e prático, também poder dar a minha opinião a respeito do que você vier me procurar. Então, eu acredito que isso sana a necessidade de ter que indicar alguém, tá? Porque vocês podem contar comigo todas as sextas-feiras aqui na Voz de Aruanda. Lembrando que é o único programa via rádio que acontece na internet voltado com esse tema, com essa preocupação, com esse foco, com esse objetivo, que é levar a bruxaria,
ao acesso de todos, é desmistificar aí essas lendas de que bruxas são do demônio, que bruxas adoram Satanás, etc. Isso, nada disso existe. E graças à Voz de Aruanda eu tenho esse espaço para poder me comunicar com vocês. Galera, olha, um super beijo. Fiquem com os deuses, com os anjos, arcanos, querubins e com todas as forças elementais do universo, que elas possam reger aí esse final de semana de vocês, trazendo muitas bênçãos, muita luz, e que vocês possam internalizar aí no decorrer da semana o conhecimento que foi passado para vocês aqui, as 13 metas de uma bruxa. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima semana com mais um tema, é o módulo 2 já, a gente vai para o capítulo 2 desse curso de bruxaria que está acontecendo gratuitamente aqui para vocês na Voz de Aruanda toda sexta às 8h30, ok? Convido os vizinhos, o que é bom a gente quer compartilhar, né? Então chama todo mundo na próxima sexta para estar aí online, curtindo o nosso programa e me cedendo um pouco do carinho da audiência. Tá? Um super beijo para vocês que participaram, para quem ficou só como ouvinte mesmo, muito obrigado também pela paciência, pelo carinho, pela admiração, e a gente se vê na próxima semana. Muito obrigado, Paula, boa semana também, bom final de semana para você e sua família, e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau, gente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia.